Visite o nosso site tvcidade.org. Mais um espaço para você interagir. TV Cidade, o seu canal comunitário de Manaus. Você vai assistir a seguir na TV Cidade Manaus mais uma produção independente. O conteúdo é de inteira responsabilidade de seus idealizadores, produtores e apresentadores. Tu és o Deus dessa terra, Tu és o Rei desse povo, és o Senhor da nação. Tu és a luz desse mundo, esperança para os perdidos. Tu és a paz para os cansados. Tu és. Graça e paz, igreja. Amém? Fique em pé. Você que ainda está sentado, abra a Bíblia. Mateus capítulo 4, a partir do versículo 18. Tema de nossa ministração: ser um discípulo de Jesus. Ser um discípulo de Jesus. A partir do versículo 18 diz assim: caminhando junto ao mar da Galileia, viu Jesus dois irmãos, Simão chamado Pedro e André, que lançavam as redes ao mar, porque eram pescadores. E disse-lhes: vinde após mim, e eu vos farei pescadores de homens. Então eles deixaram imediatamente as redes e o seguiram. Passado adiante, viu outros dois irmãos, Tiago, filho de Zebedeu, e João, seu irmão, que estavam no barco em companhia de seu pai, consertando as redes, e chamou-os. Então eles, no mesmo instante, deixando o barco de seu pai, o seguiram. Antes que tomemos essa palavra, eu gostaria de dizer algo ainda importante, que o povo de Israel sempre tiveram inimigos. Israel sempre passou por adversidades por causa dos inimigos, mas precisamente havia um inimigo que ele não somente queria que Israel não tivesse nada, que Israel ficasse só, que Israel vivesse na miséria. Não era só esse desejo desse inimigo, mas o desejo desse inimigo era que Israel ficasse doente, que Israel ficasse completamente destruído e que Israel morresse. Esse era o desejo desse inimigo. E quando nós olhamos para a Bíblia no livro de João, no capítulo 10, versículo 10, há um texto que fala também de um inimigo, que a Bíblia diz que é o inimigo de nossas almas, que ele veio senão, ou seja, o único objetivo dele é roubar, matar e destruir. Em Mateus capítulo 4, nós lemos do versículo 18 a 22. E o que me chama a atenção aqui de Jesus é que Jesus era irresistível. Diga para o seu irmão: Jesus é irresistível. O que Jesus tinha de diferente de nós? Jesus, ao chamar, Jesus ao passar, a gente percebe que Jesus não ficava lá e ficava insistindo. Jesus passava. O texto diz que Jesus passava e Jesus apenas dizia: ei, você, venha cá. Só que Jesus não dizia: ei, você, venha cá. Jesus chamava pelo nome. Por quê? Porque Jesus, ele conhece o nome de todas as pessoas. A Bíblia diz que não cai uma folha. Vamos pensar na Ileia Amazônica. Há milhares e milhões de árvores. Nós temos um estado que cabe aí todo um monte de países dentro dele, né? Devido à sua extensão territorial. E eu fico olhando, fico imaginando e pensando na maior floresta que existe na face da terra e que nós a temos aqui, chamada do pulmão, por causa do oxigênio que ela transpira, respira e passa. Por isso todos estão de olho, e não só de olho, mas todos são preocupados com a degradação da natureza. E a degradação da natureza é um pecado também, porque Deus o criou, e Deus, amados, ele não deu nenhuma ordem para nós destruirmos, mas a Bíblia diz que Deus nos deu ordem para nós construirmos. Ou seja, é diferente. As pessoas têm destruído, as pessoas têm perdido
sido o foco de tudo isso. Mas a Bíblia diz que não caiu uma folha sequer de nenhuma das árvores, e você pode pensar até naquela árvore lá na sua casa. A Bíblia diz que não caiu uma folha sequer que Deus não saiba. Portanto, Deus sabe e conhece todas as coisas. Se Deus se importa, meu querido amado, se Deus se importa com uma folha seca que caia, com uma folha que já não aguenta estar mais na árvore e ela cai, se Deus se importa com uma folha, haveria Deus de não se importar com você? Haveria Deus de não se importar com as suas atitudes? Haveria porventura Deus de não se importar com o que você faz, com o que você é? Porventura Deus não se importaria com a tua família, com a tua casa? Deus não se importaria com o teu futuro, com aquilo que você está fazendo hoje? Porque tudo que você está fazendo hoje vai dizer o que você vai conquistar no futuro. Preste atenção e redobre a tua atenção. Tudo que você está fazendo hoje, nesse exato momento, tudo que você está fazendo agora, tudo que você está fazendo nesse tempo agora, vai resultar o que vai acontecer daqui a pouco lá na tua frente. Se hoje você é uma pessoa que simplesmente diz bem, bate no seu peito e diz: ninguém manda na minha vida, eu faço o que quero porque eu sou de maior, não me importo com a opinião de ninguém, eu quero te chamar a atenção e dizer apenas uma coisa para você: você realmente é dono da sua vida, porque Deus lhe deu o livre-arbítrio. Só que a mesma Bíblia que diz tudo isso diz que um dia todos os seres humanos hão de prestar conta diante do Senhor. Queridos, aqui o irmão estava falando sobre a questão do tempo, sobre a questão da vida com Deus, falou aqui de Josué, e que Josué estava esperando uma promessa e passara-se tempo, e ele sugeriu, por exemplo, dentro do que ele falou aqui, que porventura algumas pessoas dissessem assim: Josué, cadê a promessa na sua vida? Ela está tardando. E Josué não esmorecia. Porém, querido, eu quero te dizer uma coisa: o tempo e todos os tempos de cada vida de cada pessoa já estão determinados na eternidade, já estão determinados no céu. Porque porventura nasce uma criança hoje e amanhã ela morre. Às vezes nós vemos, e isto é algo que tem acontecido tão corriqueiramente, jovens têm morrido na flor da idade, jovens têm morrido com 15, 16, 17, 18 anos. A maior incidência, queridos, nesses últimos tempos, tem jovens que têm morrido com 21 anos de idade, porque têm pego carros e têm se estrambelhado por aí, e têm alcançado, infelizmente, não vitória, não alegria, mas têm alcançado morte. E aí a pergunta é, querido, as pessoas dizem assim: não, mas eu vou buscar Deus quando eu já tiver mais envelhecido. E Deus está perguntando, Deus está olhando para esse tipo de pessoa e está dizendo: quando é que você sabe o tempo da tua vida? Será se você sabe que amanhã você levanta? Talvez o dia depois de amanhã você estará vivo ou não? Você não sabe disso. Sabe, amados, quando olhando Jesus passando, e Jesus está passando, e Jesus não tem tempo para ficar parado olhando e dizendo assim: eu vou tratar um pouquinho aqui, daqui a pouco eu volto. Jesus estava passando ali, mas Jesus, ao passar, ele olhava para a pessoa, e eu fico olhando que com certeza era um olhar de amor, com certeza era um olhar diferente, não era um olhar de preocupação, não era um olhar agitado, era um olhar de amor, o olhar de Jesus. E ele fitava os olhos em alguém. Eu fico pensando que talvez Jesus olhava e ficava naquele momento, e preste atenção e apenas coloque a sua mente inteligente para raciocinar comigo aqui. Um olhar de amor talvez fosse um olhar de paquera. Não paquera no sentido de carnal, de querer possuir uma outra pessoa, possuir o corpo de outra pessoa, querer uma pessoa apenas pelaquilo que a pessoa tem ou pelo corpo de uma pessoa. Mas era um olhar que Jesus penetrava dentro do ser, da alma do ser humano. Eu fico pensando que Jesus ficava ali a alguns momentos e ele cruzava os braços e ele olhava e ficava olhando para alguém. Eu fico pensando que ele estava ali num dado momento e vendo Simão e vendo seu irmão ali, André, e eles estavam ali no barco, estavam ali naquelas redes, ajeitando as redes, e Jesus ficou parado olhando para eles. E daqui a uns minutos Jesus olhou para eles e disse assim: venham cá e sigam-me. Eu não quero mais que vocês sejam pescadores, esses pescadores daquilo que você tem que estar todo dia labutando nisso, mas eu quero que a partir de agora vocês se tornem discípulos. Eu quero que a partir de agora vocês me sigam. A Bíblia continua dizendo, e ele sai e ele continua andando. Jesus não para, e mais lá na frente ele encontra mais dois irmãos. Ele vai e encontra João, encontra o seu irmão que ali está, e Jesus olha para eles e diz assim: ei, venham cá, me sigam. Jesus está passando agora, e tem um homem barbado parado ali no local de coletoria. Ele colhia os impostos, e quando Jesus passa naquele lugar, Jesus olha e fita os olhos. Haviam milhares ali, haviam muitos homens ali fazendo a mesma coisa, mas Jesus olha especificamente para uma pessoa. E eu quero te dizer que
querido, nessa noite, que pode existir aqui muita gente aqui nessa noite, mas eu quero dizer que os olhos do Senhor estão olhando para cada pessoa especificamente. Ele está olhando para você que está aí sentado, e Ele conhece teu nome, conhece teu RG, conhece teu CPF, conhece onde você mora, conhece quem você é e conhece o que você vai ser lá na frente. Mas Ele está olhando para você hoje com um olhar diferente, porque Ele quer fazer algo maravilhoso dentro de você nessa noite. E sabe que ele passa ali e ele olha para aquele homem na coletoria, e aquele homem não falou nada, não tinha nenhum nome escrito, o nome daquele homem, mas ele olha para aquele homem e ele chama: Mateus, me siga. O que você está fazendo? O que você está fazendo? Quem é você diante de Deus hoje? O que é você diante de Deus? E Jesus então, queridos, Ele chamou e vieram, mas houveram situações aqui que Jesus chamou e não vieram. Eu quero que você olhe comigo no texto de Lucas capítulo 9, e apenas mais esse texto que eu vou ler com vocês. Não somos de ficar lendo muitos textos, para que não possamos perder a oportunidade daquilo que temos em termos de tempo. Mas eu quero que você abra comigo apenas para você analisar como existem também pessoas que também têm ouvido Jesus chamar e não têm dado oportunidade, não para Jesus, têm dado oportunidade para si mesmo, porque Jesus não precisa nem de mim nem de você, mas nós, todo ser humano precisa dele. Lucas 9, capítulo 9, versículo 59 em diante, diz assim, de 59 a 62. A outro disse Jesus: segue-me. Ele porém respondeu: permite-me ir primeiro sepultar meu pai. Mas Jesus insistiu: deixa os mortos sepultar seus próprios mortos, tu porém vai e prega o reino de Deus. Ao outro lhe disse: seguir-te-ei, Senhor, mas deixa-me primeiro despedir-me dos de casa. Mas Jesus lhe replicou: ninguém que tendo posto a mão no arado olha para trás é apto para o reino do céu. Significa, vai entrar no reino do céu. Ninguém que coloca a mão no arado e desiste vai entrar no reino dos céus. Você está entendendo isso? Ninguém que um dia disse: quero servir a Deus, mas deixou o Senhor. A Bíblia diz: ninguém que um dia deixou o Senhor vai entrar no reino dos céus. Isso é condição do reino de Deus, querido. E não tem como questionar que aqui é Deus falando. Não tem como dar um jeitinho aí, pastor. Que tal? O senhor não dá um jeitinho aí, queridos? Não existe jeitinho com Deus. É por isso que eu disse, esse livro aqui é um livro de constituição, não é um livro de religião. Muitas pessoas erram, se enganam e pensam que é religião. Aqui não é um livro de religião, aqui é um livro de constituição, é um livro político. Aqui está todo o contexto do reino de Deus. Ele diz como devem ser as coisas, e nele não tem jeitinho, nele não tem dar uma margenzinha, dar uma piscadinha, dar uma puxadinha para trás. Não existe isso. É ou não é. Só existe dois caminhos: ou é de Deus ou do maligno, a Bíblia diz. Mas, queridos, aqui a gente olha neste texto, e um diz assim que vai sepultar o pai. Sabe o que ele estava dizendo? Olha, deixa-me primeiro fazer tudo o que eu tenho para fazer lá na minha casa, deixa-me primeiro fazer tudo que eu tenho em relação à minha família, tudo que eu tenho para ainda construir, tudo aquilo que eu ainda preciso fazer, tudo aquilo que eu preciso estudar, tudo aquilo que eu preciso ainda construir de projeto na minha vida, tudo aquilo. E quando então depois, aí eu vou te seguir. E eu te pergunto o seguinte: é necessário que eu primeiro faça todas as coisas só para seguir ao Senhor, ou eu posso fazer tudo isto e seguir ao Senhor? É claro que eu posso fazer, é claro que eu posso estar organizando as minhas coisas, é claro que eu posso estar vendo a minha família, é claro que eu posso estar estudando e ainda assim servir ao Senhor e servir ao Senhor fielmente. O que a gente encontra aqui, querido, é uma coisa que muitas pessoas, às vezes, até inconscientemente na mente, estão dando desculpas para Deus. Ah, eu não tenho tempo. Ah, mas eu tenho muita coisa para fazer. E a pergunta é: como pode alguém dizer na cara do Senhor, dizer assim: eu não posso agora? E a Bíblia está falando para este primeiro aqui, que
A comissão deste primeiro aqui era diferente do segundo, que ele também deu uma palavra também de desculpas. O comissionamento desse aqui, porque a Bíblia estabelece, queridos, dentro do propósito do reino de Deus, a Bíblia diz: uns para apóstolos, outros para profetas, outros para mestres, outros para evangelistas e outros para pastores, os 5 ministérios. A Bíblia está falando, querido, aqui, que o Senhor estabelece cada coisa numa ordem específica. E este chamado desse primeiro aqui era o chamado de ir pregar a palavra, era um chamado apostólico para ir para frente. Por isso nós temos dito que essa é uma igreja apostólica. Porque, querido, aonde eu não estou, você está. Aonde a pastora não está, você está. Aonde o teu líder não está, você está. Porque você entra em lugares que nós não entramos. Você está em empresa que nós não estamos. Você está no comércio, no local onde nós não estamos. E ali Deus te comissiona para ser aonde você está. Ser boca de Deus, ser de Deus, ouvir o chamado de Deus e obedecer. Porque, querido, só quem ganha é você quando obedece ao Senhor. Só quem ganha é você quando obedece ao Senhor. Nós oramos agora sobre repreender o espírito de Amaleque. E quantas pessoas, querido, por desobedecer a Deus, abrem não só uma brecha, mas abre uma porta toda para Amaleque entrar. E Amaleque tem amarrado finança de tantas pessoas, tem segurado as pessoas. E sabe, querido, as pessoas às vezes só querem buscar a Deus quando as coisas estão apertadas, só para um antídoto, só para Deus solucionar um problema, só para Deus curar uma doença, só para Deus fazer algo. Aí, querido, está completamente fora dos propósitos de Deus. Deus, Ele não quer ser Deus apenas de uma cura. Deus não quer ser Deus apenas de um milagre, de uma área específica da minha vida. Deus não quer apenas consertar o meu casamento. Deus não quer consertar apenas as coisas que eu tenho na minha vida. Deus quer ser o centro, a razão do meu existir. Deus quer ser Deus na minha vida. Porque se Ele for apenas para uma área da minha vida, Ele não é Deus. Ele torna-se apenas empregado, querido, e Deus não é empregado de ninguém. Deus, Ele é Deus soberano, acima de tudo e de todos. Mas cabe a mim ir como discípulo do Senhor, ouvir o chamado dEle, como Ele está te chamando nesta noite para segui-lo, independente do que você tem, independente do que você é, mas segui-lo de verdade, não de palavras, porque o reino de Deus não consiste em palavras, mas consiste em poder. Então, quando você segue o Senhor, a Bíblia diz que o Senhor te garante e te dá poder. Poder para quê, pastor? Eu fico pensando o que é o poder. Poder para mim, querido, é algo assim: é eu ter condição de sair daqui, pegar, por exemplo, e levantar uma cadeira para cima. Porque se pegar uma pessoa enferma que não tem força nenhuma e disser para ela sair, andar, correr e pegar alguma coisa, subir, levantar uma cadeira, levantar alguma coisa pesada, ela não tem condição de fazer. Por quê? Porque ela não pode, ela não tem condição, ou seja, não tem poder para fazer. Então Deus está condicionando você, a mim e a você, para ter poder. E não é somente para o que estou lhe falando, mas é poder para tudo que você quer na sua vida, poder para fazer coisas maiores. Porque a Bíblia diz que Jesus disse que a nosso respeito nós faremos coisas maiores do que Ele. Jesus nos mostra, querido, o mínimo na terra. Jesus passou 3 anos na terra. Ele mostrou o mínimo do que alguém pode fazer. Em 3 anos, o mínimo que alguém pode fazer. É por isso que Ele disse a nosso respeito que nós faremos coisas maiores. Sabe por quê? Porque nós não teríamos apenas 3 anos. Quantos aqui têm tantos anos de vida já? Quantos aqui já aceitaram, já receberam e já começam a obedecer ao Senhor já há muito tempo? Então você tem muito tempo. Quantos aqui são muito jovens? Esta é uma igreja muito jovem. Quantos aqui, queridos, são muito jovens ainda e tem ainda tanto tempo ainda para servir ao Senhor, poder fazer coisas maiores para Deus, fazer coisas grandes para Deus? Então Deus tem condicionado e dado condição de poder para realizar. Mas quantos não têm recebido o poder? Quantos não conseguem? Porque não tem verdadeiramente obedecido. Porque quando eu ouço, querido, não adianta eu ouvir, eu tenho que obedecer. Obedecer o que Deus realmente respalda da minha vida. Eu só terei o melhor de Deus. E olhe, preste atenção, eu só terei o melhor de Deus quando Deus tiver o meu melhor. Eu só terei o melhor de Deus quando Deus tiver o meu melhor. Você já deu o seu melhor para Deus? Não, querido. Nós temos muita coisa para fazer ainda. Você tem coisas maravilhosas para fazer em Deus ainda. Mas Deus espera que você comece a se movimentar, sair para poder você alcançar.
Só na esfera do pensamento não adianta. Pensamento positivo não é fé. Não é fé. Fé é atitude. Deus, ele só respalda aquilo que nós fazemos em atitude, e atitude é fé. Quando eu olho, querido, para este segundo homem aqui do texto que diz: seguir-te-ei, Senhor, mas deixa-me primeiro despedir-me da minha casa. E Jesus está dizendo assim: olha, não adianta você ir voltar para lá. Jesus não queria que a pessoa voltasse para sua casa, e ele não queria que vivesse família. Não é isso. Jesus está dizendo para ele: pode ser que ao você voltar para aquela área, pode ser que ao você voltar para o mesmo convívio, sabe, para você voltar para aquelas pessoas lá que você convive todo dia no seu trabalho, pode ser que você voltar e começar a conversar de novo as mesmas conversas. Já prestou atenção que a conversa não muda? Se é jogo no domingo, a conversa na segunda-feira é só sobre o jogo. Você vê que as conversas não mudam. Você vê que as mesmas coisas, que eu estou falando sempre as mesmas coisas. Preste atenção e veja isso no seu trabalho, sempre as mesmas coisas. Não há uma mudança, não há ninguém crescendo em nada. E sabe, Deus está dizendo aqui: olha, a questão não é, a questão é como você vai voltar para lá. A questão é de novo a tua mesma vida lá, de novo no mesmo lugar. A questão é você estar fazendo as mesmas coisas de novo, influenciado de novo, sendo chamado de novo a fazer as mesmas coisas. Aquelas mesmas, se você é um homem, aquelas mesmas mulheres dizendo, chamando, convidando você para ir dar uma saída, e ali no barzinho, e ali para o calçadão, e ali não sei para onde. É as mesmas situações. E Jesus está dizendo assim: o problema é para onde você está voltando, e ser influenciado nos mesmos lugares, nas mesmas situações. Pessoas que vão estar te influenciando a não seguir ao Senhor. Pessoas que vão estar te tirando do melhor de Deus para a tua vida. Você está entendendo isso nessa noite? Há muita coisa, querido, que Deus está ministrando ao teu coração nesta noite, mas o foco é um só. Ele está te chamando para ser discípulo dele, para segui-lo de verdade. Segui-lo de verdade. Todo o ouro desta terra não pode se comparar com o que a Bíblia diz que o Senhor tem preparado. É por isso que o texto cabe bem, o texto que o irmão abriu nesta noite, dizendo que nem olhos viram, nem ouvidos ouviram, e nem entrou no coração. Está falando de pensamento. Você nunca conseguiu pensar, porque não há como você imaginar o que Deus preparou para você que é discípulo. Você que nessa noite está tomando a decisão, na hora que eu estou falando, o teu coração já está dizendo: verdadeiramente eu não sou discípulo, mas hoje eu quero ser discípulo de Jesus. Aí dentro do teu coração você já está dizendo para Deus, e Deus já está ouvindo, porque lembra, não caiu uma folha que Deus não saiba. Portanto, não tem um pensamento que esteja aí dentro do teu coração que Deus já não saiba que está aí dentro dele, para recompensar o que você está pensando. De pessoas que ainda não entenderam que o melhor está em Deus, que o melhor é ser discípulo do Senhor. Havia um homem que ele, com a sua esposa, ele maltratou a sua esposa por muito tempo com as suas atitudes. Não era com palavras, era com as atitudes dele, porque, queridas, as atitudes, elas falam mais do que as palavras. E aquele homem, infelizmente, ele desprezou a sua esposa com as suas atitudes por muito tempo. Mas um dia ele caiu a ficha dele, e ele começou a querer reverter tudo aquilo, e ele começou a dar valor, e ele começou a fazer algo na direção dela, e ele começou a amá-la, e ele começou a tentar tirar o tempo perdido. Só que quanto mais ele fazia na direção dela, parece que tanto mais ela desprezava, tanto mais ela não conseguia absorver, devido ao maltrato que ela sofreu lá atrás. Então aquilo, como algo que estava atrapalhando e bloqueava ela de receber amor e de ser feliz na integridade completa. Então ela se afastava e ela não dava tanta atenção. E um dia ele foi com o seu pai, e o seu pai disse a ele assim: mas continue tentando. E ele disse para o seu pai: não aguento mais, eu acho que vou desistir,
Porque quanto mais eu faço, parece que quanto mais eu faço, parece que quanto mais ela se afasta, mais ela não entende. E eu já não aguento mais. E o seu pai, abraçado com ele, saiu em dado momento, e o seu pai mostrou uma área bonita, e ali tinha uma cruz, e o seu pai apontou para ele e disse assim para ele: eu quero te dizer uma coisa, meu filho. Por mais que você tenha feito, eu quero te dizer que você tem recebido tanto amor de Deus na tua vida. E Jesus já demonstrou para você por N vezes que Ele te ama. Jesus já demonstrou, já falou com você. Ele já te mostrou lá no teu trabalho. Ele já te mostrou naquele momento da tua dificuldade. Ele já te mostrou que te ama. E quanto mais parece que Jesus faz na tua direção, parece que tanto mais você o despreza. Então aquele rapaz começou a chorar. E ele disse: meu filho, se você decidir entregar a sua vida a Jesus, o seu casamento, o coração da sua esposa virá para a sua mão. Porque a Bíblia diz que nós devemos buscar o Senhor em primeiro lugar. E sabe, queridos, eu tenho um item tão interessante de Mateus, no capítulo que nós lemos, capítulo 4, que diz que aqueles discípulos, eles passaram a noite toda pescando, e eles eram homens peritos na pesca. Eles sabiam que o melhor momento da pesca era a noite, mas Jesus apareceu de manhã, e Jesus estava falando com eles. Jesus mandou eles lançarem as redes para pegarem peixe. Mas o que me chama a atenção no texto que nós lemos de Mateus capítulo 4 é que quando Jesus chama Pedro, chama seu irmão, de manhã cedo, a Bíblia diz que eles estavam consertando as redes. Diga para o seu irmão: consertando as redes para pegar peixes. Sabe, queridos, eles estavam ali pela manhã consertando as redes. E preste atenção comigo: se eles estavam consertando as redes pela manhã, é porque as redes haviam buraco, rasgo. Eu quero que você entenda isso comigo. Por mais que eles tivessem virado o dia seguinte, a outra noite, continuando pescando, eles não iam conseguir pegar nada. Por quê? Porque uma rede rasgada é o espaço por onde os peixes podem até entrar, mas eles saem também. As redes estavam rasgadas. Quando Jesus chega de manhã e eles estão consertando, Jesus os chama pelo nome, e Jesus os chama para serem pescadores de homens. Jesus está dizendo para eles: querido, a vida de vocês só pode ser consertada na íntegra se vocês me seguirem. Não tem como estar pescando sem o meu comando na vida de vocês. Querida equipe do Senhor, que Deus tem chamado para ser levantado nesse tempo. Deus tem dito assim: você nunca verá, querido, nunca verá aqui os discípulos pescando de anzol. Você nunca verá os discípulos pescando de anzol, um só pescando. Toda vez eles pescavam de arrastão. Todas as vezes eles pescavam em equipe. Comando do Senhor, querido. Não saia para fazer nada só. Deus tem levantado e chamado uma equipe para andar junto, consolidar junto, para frutificar. Só frutifica se houver crescimento. Só há crescimento se houver saúde. Saúde em Deus, vida em Deus, discípulos saudáveis, crescimento. E só depois existe governar a terra. Ninguém governa sem antes crescer. Filho nenhum consegue nada se antes ele não crescer primeiro. Então, esse é o chamado do Senhor nesse tempo.
Mas o chamado específico para você que tem entendido essa palavra: você é um discípulo de Jesus. Você já ouviu pregação da palavra do Senhor, Jesus falando com você em outro momento. Você verdadeiramente tem seguido? Se não, hoje é o momento de você consertar a tua rede, consertar a tua vida. Senão, você não terá êxito. Você pode aplaudir o Senhor e glorificar o seu nome. Você está na TVC, o canal local de maior audiência.